Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta! Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev de Votuporanga e esse é o seu canal do Tabelião. A aula de hoje é sobre Shopping Center. Enquanto gravamos essa aula, estamos vivendo um momento de quarentena do coronavírus e muitos de nós estamos fechados em nossas casas e queremos, obviamente, dar aquela voltinha no Shopping Center. Você está querendo ir dar uma visitinha no Shopping Center, filho? Benjamin também quer saber um pouco mais sobre Shopping Center. Se você quiser saber também, fique conosco! Vai ficar fazendo barulho esse negócio, filho? A origem dos shopping centers ainda é imprecisa. Alguns dirão que foi na Idade Média o primeiro shopping center a ser criado. Outros dirão que foi no século XVIII em Oxford, na Inglaterra. Oxford Covered Market, estabelecimento esse que eu conheci quando morei lá em 2003. Vou ver se consigo colocar uma fotinha aqui para vocês e terem uma noção do que eu visualizei. Outros dirão que foi nos Estados Unidos, em Rhode Island, o primeiro shopping center criado. Outros dirão que foi a Galeria Vittorio Emanuele II, na Itália, o primeiro germe, a primeira semente dos shopping centers com os quais conhecemos. A bem da verdade é que os shopping centers possuem um cerne, um esqueleto e uma alma que vai permear todos os conceitos de shopping center. Existe um empreendimento muito grande, capitaneado por um empresário que vai alugar espaços para alguns outros empresários exercerem sua atividade empreendedora naquele espaço, para proporcionar um local adequado ao consumo, para a venda de produtos ou a tomada de serviços, onde há um espaço para estacionamento, com um ambiente climatizado, com uma diversidade muito grande de empreendimentos para que o consumidor possa gastar muito dinheiro, aliás, mais do que ele esperava quando vai se deslocar para um shopping center. Além disso, nós temos ali segurança, temos vários seguranças, um espaço muito bom de convívio para diversão, para alimentação e o que se chama tecnicamente de tenant mix. O tenant mix é a chave do empreendimento, é a chave dada ao dono do shopping center para realizar a mistura de empreendedores, a mistura de locatários. O empreendedor, o dono do shopping center, tem esta prerrogativa em mãos para tornar o seu negócio mais atrativo aos consumidores. Então ele tem que ter, para se caracterizar um shopping center, algumas lojas que são chamadas lojas âncora. Lojas que são bastante atrativas pelos consumidores e algumas lojas que são chamadas lojas satélites. Mas a maior diversidade possível de inquilinos e empreendedores deve estar ali localizada. Portanto, o dono do shopping center deve realizar o tenant mix, trazendo para este empreendimento lojas de alimentos, como restaurantes, cafés, venda de produtos alimentícios, venda de produtos eletrodomésticos, praças de alimentação, roupas masculinas, femininas, sapatos masculinos e femininos e por aí vai. Então, o dono do shopping center, ele fica muito atento à ascensão e ao declínio de determinadas marcas para trazer determinadas marcas para o seu espaço no shopping center ou até mesmo desfazer-se de alguns inquilinos que não estão ali atraindo muitos consumidores. Diante disso, nós temos aí um cerne, uma característica fundamental que vai ser importante quando nós tratarmos do direito de inerência ao ponto. O direito de inerência ao ponto, nós já falamos um pouco mais detidamente,
em outra aula deste canal sobre ponto comercial. Aquele inquilino ou empresário que permanece por muito tempo exercendo empresa em um prédio alheio adquire inerência ao ponto. Será que no shopping center esse empresário inquilino também tem esse direito de lá permanecer ou prevalecerá o tenant mix? Portanto, tenant mix, em uma rápida síntese, é a mistura de inquilinos, um termo em inglês que designa mistura de inquilinos. É importante esclarecer que nós aqui no Brasil não possuímos uma legislação específica que trata sobre o shopping center. Nós temos um artigo da Lei de Locações, o artigo mais precisamente, o artigo 54, que vai dizer que vigora a liberdade entre as partes na contratação de espaços de lojas em shopping centers. Vamos começar então dizendo que este contrato entre o dono do shopping center e os seus inquilinos é um contrato de locação? Será que é mesmo, Breno? Alguns doutrinadores vão divergir entre um contrato de locação com características especiais ou um contrato de adesão. Outros dirão que é um contrato atípico, diferente de tudo que se viu por aí até então. Mas o que prevalece? O que prevalece é que se trata de um contrato de locação com nuances especiais. E os tribunais têm dado guarida e prevalência a que se entenda esses contratos entre o dono do shopping center e seus inquilinos como sendo um contrato de locação atípico. Mas quais são os direitos, quais são as principais características deste contrato? Vamos ver cada um desses pontos? E a primeira cláusula do contrato de locação em shopping center é aquela que possibilita ao dono do shopping center a cobrança de um aluguel com uma parcela fixa ou variável, aquela que for maior naquele determinado mês. Vamos por partes, vamos dar um exemplo. Se um determinado lojista tem uma cláusula prevendo o pagamento dos aluguéis em R$5.000, nós devemos entender que esses R$5.000 é a parcela fixa. Mas são R$5.000 nesse exemplo hipotético ou 10% do faturamento. Se em um determinado mês esse lojista desse exemplo hipotético faturar R$100.000, ele terá que pagar para o dono do shopping center não os R$5.000, mas R$10.000, porque são 10% do faturamento. Então, neste caso hipotético, nós teremos a cláusula de pagamento do aluguel em R$5.000 ou 10% do faturamento, aquela que for maior. E se nós pensarmos por esse espectro, ainda nesse exemplo, é possível que em um determinado mês esse lojista fature R$1 milhão. Nesse caso, o pagamento do aluguel será em R$100.000. Um dado importante a respeito dessa cláusula é a possibilidade jurídica que tem o dono do shopping center de ter acesso aos livros escriturados pelo empresário lojista. É isso mesmo, o dono do shopping center tem acesso ao caixa do empresário inquilino para ter a certeza de que ele vai cobrar um aluguel com parcela fixa ou com parcela variável. Uma outra cláusula comum nos contratos de locação em shopping center é a possibilidade da cobrança do 13º aluguel. Não confundam alhos com bugalhos, eu não disse aí 13º salário. É o 13º aluguel cobrado nos meses de dezembro em razão da maior quantidade de consumidores, a maior quantidade de vendas realizadas nesse mês específico do ano. Então, em dezembro, o empresário inquilino paga o aluguel em dobro, paga 2 vezes. A terceira cláusula que se impõe ao lojista empresário é a cobrança das despesas condominiais ordinárias. Despesas como água, luz, segurança, jardinagem, limpeza e por aí vai.
Veja que eu não disse despesas extraordinárias, aquelas que vão dizer respeito a eventuais reparos na estrutura do prédio do shopping center, troca de iluminação, pagamento de indenizações trabalhistas, previdenciárias ou coisas que obviamente não estão no cotidiano e nos meses ordinários e correntes de qualquer empreendimento. Dito isso, nós podemos avançar para a cláusula seguinte: o empresário inquilino é obrigado a associar-se à Associação dos Lojistas. Quando o empresário inquilino assina o contrato de locação, estão anexos a esse contrato o Estatuto da Associação dos Lojistas e também a escritura declaratória de normas complementares. Então nós temos aí essa obrigatoriedade de associação dos empresários inquilinos a essa Associação dos Lojistas para a criação de um fundo de promoção. O lojista empresário terá que pagar mensalmente para esta associação um determinado valor com a finalidade de criações de promoções que, vez por outra, nós encontramos quando vamos a um shopping center. Então, quando você encontrar lá uma BMW para ser sorteada, um parquinho gigante em um espaço comum lá do shopping center, quando você encontrar lá um monte de dinossauro na frente, no estacionamento, algumas festas, todos esses eventos, todos esses sorteios são atrativos para os consumidores que visitam o shopping center para atrair mais e mais consumidores, e tudo isso é custeado com o dinheiro do fundo de promoção pago pelos próprios lojistas, pelos próprios inquilinos. E vamos agora, chegamos no momento para falarmos do direito de inerência ao ponto, ou direito de inerência. O empresário lojista, ele tem o direito de propor a chamada ação renovatória ou ação de renovação compulsória? Nós já dissemos que aqui nesta aula que existe, se você quiser, dê uma olhadinha na aula sobre ponto comercial, que em síntese nós falamos que o empresário inquilino, quando exerce empresa em prédio alheio, como é o caso aqui dos shopping centers, podem propor a chamada ação renovatória, desde que eles tenham um contrato de locação em que eles estejam no mínimo 5 anos no mesmo prédio, 3 anos na mesma atividade empresarial, um contrato escrito com prazo determinado e que esta ação renovatória seja proposta entre 1 ano e 6 meses antes do término do contrato de locação. Esta ação renovatória pode ser proposta contra o dono do shopping center? Em regra, nós temos que sim, sempre será possível postulá-la. Mas o entendimento que majora, o entendimento prevalecente na doutrina é que este direito de inerência ao ponto, em se tratando de shopping center, ele é mitigado, enfraquecido em mãos do empresário inquilino, justamente porque existe o chamado tenant mix. Como eu disse há pouco para vocês, o dono do shopping center tem a possibilidade de misturar os inquilinos. O tenant mix, vale relembrar, é a mistura de inquilinos. Então, sob esse ponto de vista, o dono do shopping center pode retirar um café que não tem um pedigree muito grande na sociedade e colocar lá o Starbucks, porque simplesmente o Starbucks traz mais clientes para aquele shopping center. E às vezes, dizem também alguns doutrinadores que às vezes é mais interessante não ter um determinado lojista dentro do shopping center e pode ocasionar até o afastamento dos consumidores do shopping center. Portanto, o dono do shopping center tem a prerrogativa de trocar empresários inquilinos e até mesmo fechar as lojas. É óbvio que não pode haver enriquecimento sem causa por parte do dono do shopping center. Se houver algum prejuízo para o empresário lojista, o dono do shopping center, obviamente, será acionado para indenizar este empresário inquilino.
Vamos tratar agora da res esperata, também conhecido como as luvas. A res esperata, também conhecida como coisa esperada, nada mais é do que um contrato de cessão parcial de uso da infraestrutura do shopping center. Estas luvas correspondem a um pagamento em dinheiro do lojista, do empresário inquilino para o dono do shopping center, e normalmente esses valores não são baixos, em razão deste empresário inquilino encontrar um ambiente propício, adequado para a realização da sua atividade empresarial. O simples fato do empresário inquilino se instalar em um shopping center propicia um aumento na probabilidade das vendas dos produtos e de seus serviços. Alguns dirão que é uma cláusula abusiva. Esta cláusula da res esperata somente será abusiva se nós estivermos diante de um local que não se caracteriza como sendo um shopping center. Existem alguns litígios, se vocês derem um Google aí na jurisprudência, vocês verificarão que alguns donos de alguns empreendimentos para aluguéis de lojas simplesmente cobram a res esperata para um empreendimento, para um local com várias lojas a serem alugadas que não se caracterizam como shopping centers. Então, a res esperata, esse pagamento de um valor em dinheiro pelo inquilino empresário ao dono do empreendimento, só será abusiva se cobrada em um ambiente que não é um shopping center. Porque se ele for cobrado em um contexto de um shopping center, ele está lícito e possível de ser cobrado. Doutores, uma observação importante. Esta res esperata somente pode ser cobrada uma única vez. Então, quando o dono do shopping center cobra a res esperata deste inquilino, caso este inquilino empresário decida-se por alienar o seu fundo de comércio para um terceiro, ele, dono da res esperata, esse empresário inquilino que já pagou pela res esperata, pode cobrar deste terceiro que vai entrar no shopping center. Gostaram dessas dicas? Gostaram destes ensinamentos? Espero que sim. Fiquem conosco aqui no canal do Tabelião. Portanto, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e de seguir-nos pelas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Procure lá por Breno Dores. Será um prazer tê-los conosco. Até mais! Tchau!